Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Aleluia! Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9 e vamos ler do verso 14 ao 17. Mateus 9, verso 14 ao 17. Mensagem de hoje: o poder do jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entona-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Queridos, vocês viram que aqui o Senhor Jesus ele fez uma afirmativa. Depois que ele fosse tirado, os seus discípulos jejuariam. A finalidade dessa mensagem que eu vou estar ministrando é tirar dúvidas, mostrar a verdade e principalmente estimular você que venha resgatar essa ferramenta e esse hábito tão poderoso de jejuar. Algo que era tão comum na época antes de Cristo, que era tão comum no tempo do Senhor Jesus, mas que a gente vê nos dias de hoje sendo feito pouquíssimo ou sendo feito com muita ignorância. O jejum era uma prática tão forte que os judeus tinham e que o povo de Deus passou a ter no começo da igreja, quando foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Era uma prática tão maravilhosa e trazia tantos benefícios que ela era feita continuamente, ela era feita rotineiramente. Nos dias de hoje há um desprezo no jejum, um desprezo pelo jejum, por essa prática. Muitos fazem por ignorância, outros trazem esse desprezo nessa prática, até mesmo por uma falta de interesse pessoal, e por aí vai muitos e muitos outros exemplos. A palavra jejum no seu original significa cobrir a boca. Ou seja, seria exatamente interpretar o não comer ou o não beber. Seria exatamente isso. E era essa a grande prática que o povo de Deus tinha, o não comer e o não beber. Eles ficavam muitas das vezes 3 dias sem comer e 3 dias até sem beber. E daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do ficar sem comer ou ficar sem beber. Agora, embora o jejum habitual e bíblico, de parecer bíblico que nós conhecemos, que é o cobrir a boca, o não comer e o não beber, com o passar do tempo o Espírito Santo foi nos mostrando que o mais importante não é exatamente o ficar sem comer ou sem beber no jejum, embora isso seja muito bom. O mais importante no se fazer o jejum é justamente a questão de quebrar cadeias. O jejum ele tem essa força, ele tem a força de quebrar cadeias, e nós vamos ver muitos desses exemplos no dia de hoje. Por isso que essa mensagem chama-se o poder do jejum. Agora, o jejum ele pode ser feito individualmente, que é o mais recomendável, mas ele pode também ser feito coletivamente. O povo de Israel muitas das vezes se reunia para fazer jejum. Todos eles levantavam o propósito congregacional, o propósito da nação, e jejuavam. Mas também a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que jejuavam individualmente. E como eu disse no começo dessa mensagem, a finalidade dessa palavra é trazer o máximo de instrução possível a respeito do jejum e tirar o máximo possível de dúvidas. Por isso, o jejum ele é dentro desse contexto que nós estamos aqui falando, tá? Dentro desse contexto de que
ele pode ser feito tanto individualmente quanto coletivamente. Agora, qual é o motivo pelo qual as pessoas devem jejuar? São vários motivos. Biblicamente, são vários e vários motivos. As pessoas podem jejuar para a sua santificação. O jejum tem o poder de nos auxiliar profundamente em nossa santificação. Nós vamos ver isso mais paulatinamente em um outro tópico. Mas a Bíblia diz em Josué capítulo 3, verso 5: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas no vosso meio. E dentro dessa santificação, ali que Deus ordenou que o povo de Israel tivesse, está, lógico, a finalidade, ou melhor, a importância do jejum para eles ali. Nós podemos jejuar para alcançar respostas, aquelas respostas mais difíceis, ou situações que nós precisamos ter uma direção. Temos direção para termos resposta. Foi o que aconteceu com Daniel em capítulo 10. Daniel, ele esteve jejuando alguns dias para obter resposta, esteve jejuando para obter vitórias. Também se jejua muito para obter vitórias. A Esther levantou o povo de Israel para fazer um jejum congregacional, um jejum da nação, para que eles recebessem o livramento de morte. Vai vendo que o quanto que é importante o jejum, né? A santificação, para livramento, para vitória. Nós vemos que o povo de Nínive, quando eles iam ser destruídos, receber a palavra de destruição, que Deus ia destruir eles também levantaram um jejum de 3 dias. Aquele jejum também foi para que o povo recebesse livramento de morte. E tantos outros são os motivos pelo qual devemos jejuar. E só nos traz benefícios. A verdade mais profunda é essa: o jejum, ele é poderoso porque ele nos traz muitos benefícios. Eu quero chamar a atenção de você que está me ouvindo para entender que antes de se preocupar com quantia, quantos dias, quantas horas você vai jejuar, você deve preocupar-se primeiramente na qualidade do seu jejum. Na qualidade do seu jejum. É o mais importante. O jejum, primeiramente, ele tem que ser qualitativo, para depois ele ser quantitativo. Primeiro você visa a qualidade do seu jejum e depois a quantidade. Para você entender melhor, Deus está mais interessado que o seu jejum tenha qualidade. Veja que Jesus, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 16, ele fala qual era o hábito que o judeu tinha que ter, que o povo de Israel tinha que ter a respeito do jejum. Ele disse: olha, quando você jejuar, interessante, veja que Jesus ele ali não coloca uma condição, né? Se você for jejuar. Ali Jesus ele afirma: quando você for jejuar. Você vê que coisa interessante, né, irmãos? Como banalizaram a questão do jejum. Os cristãos, muitos estão banalizando no dia de hoje, né? Muitos inventando vários tipos de desculpa para não jejuar. E Jesus ali ele afirmou: quando você jejuar, entra no seu quarto e fecha a porta. Isso aí não quer dizer que você vai ter que se isolar dentro do seu quarto para jejuar. Não. A ideia inicial não é se isolar no quarto para jejuar, não. Embora possa ser uma ótima ideia. Mas a ideia inicial ali é você ter um lugar onde você possa estar concentrado no jejum que você vai estar fazendo. O problema é que muitas pessoas não se concentram naquilo que estão fazendo e não colocam qualidade no jejum. Olha, é muito mais produtivo você passar um dia de jejum trancado na sua casa ou reservado dentro do seu lar, passando um período de oração, um período de meditação, um período de adoração. É muito mais proveniente, muito mais produtivo você passar um dia dentro de casa do que você passar 3 dias jejuando, indo para o trabalho. Você vai para o trabalho, você levantou 3 dias de jejum, só que lá no seu trabalho você não tem muito tempo de estar se concentrando nas coisas de Deus. Você não está comendo, você diminuiu a bebida, só que lá no seu trabalho você tem que estar concentrado. Por exemplo, você é
um caixa de supermercado, né? Você trabalha como um caixa ali de supermercado. Então você está o tempo todo do seu período concentrado ali em contas, em cálculos, em atender as pessoas. Por uma parte você está ali 3 dias jejuando, mas você continua alimentando-se de coisas naturais. Quando você passasse um dia no seu, na sua casa, você poderia estar produzindo muito mais. Irmãos, nós temos que entender que o período de jejum, nós temos que abster de coisas também que vão para a nossa alma. A nossa alma e a carne, nossa carne, em muitos contextos bíblicos, eles são similares. Se refere à nossa alma, se refere ao domínio da carne. E quando se fala carne, se refere também ao domínio da alma. O que eu quero dizer com isso daí, meu querido irmão, é que nós temos que vencer o domínio da nossa alma, não alimentar a nossa alma. E a nossa alma se alimenta o quê? De coisas naturais. Ela se alimenta de programas que assistimos na TV, ela se alimenta de novela que as pessoas gostam de assistir. A nossa alma se alimenta de conversa com as pessoas, às vezes piadas, brincadeiras, ou até algumas conversas que não são tão fúteis, mas tão apropriadas, né, num bom sentido dizendo, tão edificantes, vamos assim dizer, mas que, no entanto, não causam mal nenhum para a nossa vida. No entanto, a nossa alma vai se alimentando disso. Eu digo isso, desse alimento da alma, porque eu, quando faço os meus jejuns prolongados, que eu faço sempre durante um mês, no começo do ano, me preparando para minhas conferências, que vou fazer durante todo o restante do ano, uma coisa que eu mais tenho dificuldade não é deixar de comer, não é diminuir ali, deixar de beber algumas coisas gostosas como suco, ou como outras coisas assim gostosas que façam bem ao paladar. Não, minha dificuldade não é deixar de comer, beber, deixar de ter intimidade com a minha esposa, intimidade sexual. A minha dificuldade maior no jejum é, indiscutivelmente, parar de alimentar minha alma. Eu não alimento a minha alma nesse período de jejum. Talvez você vai dizer assim, mas eu não tenho tempo, pastor, para jejuar um dia. Então por isso que eu faço 3, 4, 5 dias lá no meu trabalho. Pois bem, você faz isso lá no seu trabalho, só que você está dizendo que não tem tempo. Será que você não tem um sábado que você possa fazer isso? Não estou pregando de você se tornar um sabatino, né? Eu estou falando sobre uma verdade. Você não tem um sábado? Será que você não poderia ter um domingo? Olha, domingo você levanta cedo, passa um período de meditação, vai para a escola bíblica dominical, se a sua igreja tem esse hábito. Depois você volta para sua casa, isola-se lá no seu quarto, vai meditar, vai orar, volta para o culto à noite, volta mais um pouco, quando você voltar para casa, já sai do culto ali, já sai concentradinho, vai para sua casa, entrega o jejum ali à meia-noite. Faz das 6 da manhã à meia-noite, no domingo, no sábado. Você vai ver o quanto isso vai lhe fazer bem. Ou até mesmo no feriado prolongado que vai ter. Outra sugestão que eu dou, vai lá, entrega um jejum, abre um jejum ali de 3 dias de um feriado prolongado, que seja uma quinta, uma sexta, um sábado, uma sexta, um sábado, um domingo. Levanta um jejum, você vai ver o quanto isso vai lhe fazer bem, tá? Então comece a prestar mais atenção no jejum dando qualidade no seu jejum. Nós sabemos que existem várias igrejas que às vezes têm o hábito de levantar aquele jejum de 40 dias por um propósito e tal. Aí é diferente, né? Aí você tem que estar trabalhando, você tem que estar estudando, mas não esqueça, o importante é dar o máximo de qualidade no seu jejum. Abster-se o máximo que você puder e, principalmente, não alimente a sua alma. Eu quero frisar bem isso. Evite o melhor. Tá? Não alimente sua alma em parte, quero dizer, porque às vezes você vai ter que estar trabalhando e estudando. Mas fora o ter que trabalhar e estudar nesse período de 40 dias que você estiver de jejum, não alimente a sua alma. Partindo para outro ensinamento sobre o jejum e sobre os tipos de jejum. Bom, existe o jejum parcial,
que é quando você se abstém de algumas coisas. Existe o jejum de vários e vários dias, onde a pessoa resolve se isolar para estar jejuando e se consagrando nesse período mais prolongado. Enfim, existe aí vários tipos de jejum. A Bíblia fala de jejum com um dia, de 3 dias de jejum. Se usava muito 3 dias de jejum. Nesses 3 dias de jejum a pessoa não comia e não bebia nada. Foi o jejum que a Esther levantou, foi o jejum que os levitas, o povo de Nínive levantou, e muitos outros jejuns que foram levantados assim. O jejum de um dia foi levantado por muitas outras pessoas em muitas outras situações. Agora, quando se levanta um jejum mais prolongado, é importante você procurar entender algumas coisas a respeito do jejum prolongado. Por exemplo, o que você vai estar fazendo nesse período de jejum prolongado? Do que você vai estar se alimentando nesse período de jejum prolongado? Alimentando espiritualmente, eu me refiro. Preste muita atenção nisso. Tá? O ideal é que você, no jejum prolongado, não se abstenha de água. O ideal não. O correto é que você não se abstenha de muitos dias sem água. O corpo do ser humano consegue ficar no máximo 3 dias sem água. Fora disso, ele corre um risco muito grande de ter problemas renais. Eu conheço um pastor que ele é muito usado por Deus, tinha um hábito forte de jejum, mas ele começou a se complicar com essa questão do jejum, porque ele fazia jejum de 21 dias, 30 dias, mas ele jejuava de água. E ele teve uma infecção no rim dele e quase que ele morreu por isso. Ele não foi muito sábio em jejuar parando com a água. Mas você ficando aí 3 dias sem tomar água, o seu organismo vai aguentar sem nenhum problema e vai ficar muito bem. Tá? Já sem comida, o corpo do ser humano aguenta até 40 dias, porque nós temos reserva, o nosso corpo vai trabalhando com reserva. Então nós temos aí até 40 dias para ficar, para aguentar o máximo, tá? Sem ter alimentação. A Bíblia fala do jejum de Jesus. Veja que Jesus jejuou 40 dias, mas no final ele teve fome. Isso quer dizer, entende-se que ele jejuou de alimento e não de bebida. A Bíblia fala de 2 jejuns sobrenaturais que existiram em 40 dias, onde a pessoa não comeu e não bebeu. Foi o jejum de Moisés e também o jejum de Elias, como está no livro de 1 Reis 19, que diz que o Elias, acordado por um anjo, comeu e bebeu, e depois, com a força daquela comida e bebida, ele caminhou 40 dias. Mas foram jejuns sobrenaturais que a pessoa teve condições de fazer lá naquela época, em um outro momento da vida, em um momento bem diferente. Agora, uma ignorância que temos que tirar, e essa parte eu quero toda a sua atenção, uma ignorância que tem que ser quebrada a respeito de jejum, é que existe um entendimento muito errado em respeito a jejum sobre o passar mal durante o jejum. Isso seja com um dia de jejum, com 3 dias, com uma semana, com 21 dias, ou um jejum mais prolongado de 40 dias. Meu irmão, as pessoas elas têm o hábito de não jejuarem e elas acabam fazendo umas coisas muito interessantes e um entendimento muito errado sobre isso. Eu conheço uma mocinha de 15 anos que ela disse assim: olha, pastor, eu não jejuo porque toda manhã quando eu fico em jejum eu passo mal, me dá ânsia. Agora, irmãos, isso acontece, essa ânsia, esse mal-estar, em maioria das vezes acontece por uma questão de desintoxicação. As pessoas não entendem essa questão de desintoxicação e elas começam a achar que elas vão morrer, que elas estão passando fome, que elas vão morrer. Na verdade, não é bem assim. Lembra que eu disse há pouco que o nosso organismo ele consegue reter energia
para que a gente possa conseguir sobreviver, se necessário, até 40 dias? Lógico que varia um pouco de metabolismo para metabolismo, né? Não é tão exato, isso não é totalíssimo, mas são poucas as variáveis. Meu irmão, quando nós deixamos de comer, o nosso organismo, ele sente, o cérebro passa uma mensagem para o corpo que está na hora de nos alimentarmos. Olha, toda manhã naquele horário, todo dia naquele horário, você tem o hábito de se alimentar. E naquele dia, você não está se alimentando. O que acontece? O cérebro passa uma mensagem, está na hora de se alimentar daquilo. Uma vez que você não se alimenta, automaticamente, ele começa a liberar as toxinas. Sim, ele começa a liberar as toxinas, porque você não enviou mais toxinas para ele, então ele começa a liberar as toxinas que estão lá dentro. Ele começa a liberar as químicas dos conservantes, das conservas que a gente come, ele começa a liberar as toxinas que são encontradas no guaraná, que são encontradas no suco, que são encontradas em carne vermelha que nós comemos, e em tudo aquilo, em todo aquela questão, em todo tipo de alimentação e bebida que nós ingerimos, conservantes e muitos outros tipos de química. O nosso organismo começa a se desintoxicar. E com isso, a gente sente um pequeno mal-estar. A pessoa às vezes confunde e acha que vai morrer e tal. No entanto, se nesse momento do mal-estar você parar, comer uma coisinha pequena, coisa leve apenas para o seu organismo ir se adaptando, né, você vai conseguir um ótimo resultado. Agora, o que não pode é fazer o que muitas pessoas fazem. Eu tento jejuar e não consigo. Eu passo mal, parece que eu vou morrer. Na verdade, meu irmão, é que você está se desintoxicando. Essa é a grande verdade. Não é que você vai morrer, não. Pode ficar tranquilo que você não vai morrer, não. O importante nisso tudo é você se desintoxicar. Você vai fazer um jejum de 3 dias? Fique 3 dias antes desse período de jejum se desintoxicando, se preparando para você poder entrar bem nesse período de jejum. Você vai dizer, pastor, como é que eu vou me desintoxicar? Olha, eu vou te dar algumas dicas boas para você se desintoxicar e para o seu organismo entrar bem no jejum. 3 dias antes de você entrar no seu jejum, passe a comer mais melão. Coma melão no almoço, coma melão depois da sua janta. Evite carnes gordurosas, evite carnes vermelhas. Não coma nada que tenha conserva, como salsichas. Não beba nada que tenha química, como café por causa da cafeína, chá por causa da cafeína. Pare com gorduras, com suquinhos de saquinhos e qualquer outro tipo de química ou qualquer outro tipo de conserva. Você fazendo isso, você vai estar se desintoxicando, sabe? Você vai estar conseguindo uma ótima desintoxicação. Depois que você passou por esse período de desintoxicação, aí entre firme no seu jejum. Sem esquecer que você também deve ir diminuindo a sua alimentação. Vá diminuindo nesses 3 dias antes de você entrar no jejum, para que você possa entrar já com freio de mão puxado e não ter que cortar bruscamente. Tem pessoas que têm o hábito de cortar bruscamente o jejum. Aí o seu organismo não vai aguentar, não é verdade? Você corta lá bruscamente de uma hora para outra, passa lá anos e anos comendo uma determinada quantia, que não é pequena, e comendo bem. Aí quando você chega assim de uma hora para outra, não, a partir da manhã eu vou jejuar. E você vai e já coloca padrões para esse jejum, já corta radicalmente, você vai ter a tendência a ter uns mal-estares aí por causa da desintoxicação. Eu particularmente tenho uma estratégia que eu gosto de usar e vou te ensinar a fazer isso. Quando você fizer um jejum prolongado, a partir de agora, e você nos primeiros dias sentir uma dor de cabeça, um começo de mal-estar,
Agora você já aprendeu, como eu disse, que isso é uma desintoxicação do seu organismo. Não quer dizer que você vai morrer. Sabe o que você pode fazer? Come ali uma frutinha bem leve e toma um remédio para dor de cabeça, ou pode até ir dormir, tira um soninho ali para aliviar aquela dor de cabeça. Lógico, dormir se você pode, né? Se você não estiver trabalhando, sabe? Vai tirar um cochilinho. Aquele momento de desintoxicação vai passar. Se o organismo está expelindo através daquela dor de cabeça, é um sinal de que ele está expelindo a cafeína do café, a cafeína do chá, as gorduras, as toxinas, ele está expelindo. E ali você está sentindo aquela dor de cabeça. Livre nesse ensinamento, ficar livre desse ensinamento, melhor dizendo, as pessoas que precisam ser medicadas. Um diabético que está tendo problema para controlar a glicose, uma pessoa que sofre com problema de pressão, ou uma pessoa que toma qualquer outro tipo de medicação que seja forte, o ideal é que ela não faça nenhum jejum prolongado acima de 3 dias sem consultar o seu médico. Um diabético mesmo, é importante que ele veja o parecer do seu médico, que tipo de jejum que ele pode fazer que se adapta com a medicação, que se adapta com o hábito alimentar que ele vai ter. No entanto, meu irmão, eu quero te pedir, seja sábio e não se esconda atrás da sua doença. Consulte seu médico, veja o que você pode fazer. Olha, eu tenho um exemplo disso dentro da minha casa. A minha esposa, ela tem um histórico diabético. Hoje ela é muito controlada, a glicose dela está, graças a Deus, muito bem controlada. Até quem vê a minha esposa se alimentando, vê o físico da minha esposa, não imagina que ela já teve tantos problemas com diabetes. Só que uma coisa que é importantíssimo ressaltar, que é muito importante entendermos, passar isso de experiência para vocês, é que quando a minha esposa levanta um período de jejum, a minha esposa tira o cappuccino diet, que é um hábito que ela tem de tomar toda manhã, porque ela é transplantada renal. Ela tem um rim transplantado. Minha esposa só tem um rim e é um rim transplantado, que é o único que funciona. Mas ela não se esconde atrás disso. Ela não, toda manhã, ela precisa tomar um remédio que é para evitar a rejeição do rim dela. E ela gosta de tomar com cappuccino diet. Olha, meu irmão, não é nem cappuccino normal, é cappuccino diet. Mas ela abstém-se, quando ela está de jejum, ela não toma aquele cappuccino. Por quê? Porque ela abstém-se de algo que ela gosta. Ela abstém-se de carne vermelha, ela abstém-se de muitas outras coisas que ela pode abster-se, mas que ela gosta e que, humanamente dizendo, se torna um grande benefício espiritual para ela deixar de comer e beber essas coisas. Então não se esconda atrás de que você é doentinho, coitadinho, coitadinha, e você não pode fazer o jejum, tá? Vai ter sempre alguma coisa que você gosta, e mesmo sendo medicada, você estando debaixo de medicação, você vai poder abster-se de alguma coisa que você gosta e assim fazer um jejum que agrada ao Senhor. É o que nós chamamos aí de um jejum parcial. Mas, irmão, Daniel, ele fez 21 dias de jejum. E com 21 dias de jejum, ele destronizou um principado. E olha que o jejum dele foi parcial. Se com jejum parcial um homem consegue destronizar um principado pelo poder desse propósito que ele levantou, imagina se você faz um propósito um pouco mais puxado, o que você não vai poder destronizar de espíritos e de cadeias que vão ser quebradas na sua vida pelo poder do jejum, dessa ferramenta maravilhosa que é o jejum. Olha, um roteirinho que eu posso te dar, que pode te ajudar nesse período do seu jejum, nas atividades que você vai fazer. Por exemplo, se você pode ficar isolado num período, seja de um dia, de 3, ou num jejum prolongado como nós estamos comentando, eu te sugiro que você faça da seguinte forma: levante de manhã
e apresente o seu jejum. Eu particularmente gosto ali das 6 horas da manhã. Eu acho esse horário um horário muito gostoso para se abrir um jejum. Abra esse jejum, ou seja, apresente ele em oração. Diga para o Senhor na sua oração: olha, Senhor, eu estou abrindo esse jejum agora. Declare quantos dias você vai estar de jejum e o que você vai estar fazendo nesse período. Senhor, eu vou estar aí 3 dias de jejum. Nesse período eu vou estar só alimentando o meu espírito. Eu sou casado e não vou ter relação íntima com minha esposa. Eu não vou me alimentar de comida, não vou me alimentar de tais manjares que eu gosto. Apresente o seu jejum. Seja detalhista, não tão extremista, né? Mas dê o seu detalhe. Conte, declare quantos dias você vai estar jejuando, do que você vai estar se abstendo e qual é, lógico, né? Tão importante, qual é a finalidade do seu jejum. Senhor, eu estou fazendo esse jejum para obter uma resposta. Estou fazendo esse jejum para ter livramento. Lembrando que você pode fazer o jejum por você e pela vida de alguém. Você pode fazer ele individual ou coletivamente. Então vai apresentando qual é a finalidade, para que você está fazendo esse jejum. Fez a apresentação do jejum, aí agora você vai entrar para a primeira parte. Uma coisa que seria bom é você tira ali, aproveita já que você está apresentando o seu jejum, faz um período ali de oração. Isso, faz um período de oração, depois você faz um período de meditação. Olha, eu vou te dar um exemplo bem simplesinho, um roteiro legal para você. Durante o dia, você pode tirar ali, tira amanhã só para oração. Poxa, pastor, mas só oração? Onde eu vou arrumar tanta coisa para orar assim? Tá bom. Tira ali das 6 ao meio-dia só para oração e adoração. Coloque lá um louvor, ore e adore ao Senhor. Depois, no período vespertino, tire para você estar meditando na palavra de Deus e pode depois ler um período ali, você lê um livro. E à noite, você assiste lá uma mensagem, programa evangélico na televisão, desde que você liga a televisão ou rádio para ouvir programas evangélicos, não outra coisa. Lembre-se, tem que alimentar o seu espírito e não a sua alma. Alimente ali o seu espírito, assiste um DVD, você pode até pegar DVD, 2, 3 DVDs para você assistir. Loque eles antes ou pegue emprestado com alguém, ou um bom livro. Lembra que isso é só um exemplo, tá? Eu considero importante e muito edificante e viável que, se você pode se isolar para fazer esse seu jejum, você faça ele das 6 da manhã à meia-noite. Leve ele das 6 da manhã à meia-noite. Seria um horário aí muito bom, daria 18 horas de jejum. Você não estaria alimentando a sua alma e estaria fortalecendo o seu espírito. Agora, outra coisa que você deve fazer, importante, é que à meia-noite, noite, um exemplo apenas, quando você for terminar o seu jejum, que você também entregue ele. Você apresentou ele quando começou a fazer. Agora você vai entregar o seu jejum. Senhor, eu concluo esse período que eu estava em jejum. Eu fiz esse jejum para isso. E você recita novamente o começo da sua... quando você apresentou o jejum, mas agora declarando que você concluiu, né? Senhor, eu termino esse jejum eu me absti, eu fiz abstinência disso, eu parei com isso, foi para isso, para essa atitude, para que eu tomasse isso, para que acontecesse isso. Entregue o seu jejum. Se você for fazer mais de um dia de jejum, então nesse período que você for para se recolher, para você descansar, para você dormir, você entregue aquele jejum do dia e já declare que você está naquele momento abrindo o segundo jejum já naquele momento, certo? Você entrega: Senhor, eu estou concluindo esse primeiro dia de jejum. Na verdade não é nem entregar, né? É declarar a conclusão do primeiro dia, do segundo, do quarto dia, né? E assim posteriormente. Senhor, eu estou concluindo esse terceiro, quarto dia de jejum e estou entrando agora, abrindo aí o quinto, sexto dia de jejum. Aí você dorme. No outro dia, quando você amanhecer, você já pega a linha do raciocínio. Olha, Senhor, estou aqui no sexto dia de jejum, estou me abstendo disso. Em suma, o importante é que você apresente todos os dias o seu
jejum dia a dia paulatinamente. Isso vai fortalecendo você, isso vai fortalecendo o seu propósito no mundo espiritual, porque o seu jejum vai sendo conhecido no mundo espiritual. Isso vai relembrando você, isso vai solidificando, espiritualmente falando, o propósito que você montou ali no mundo espiritual, tá? Agora, meu irmão, são coisas que funcionam. Eu tenho vivido uma prática de jejum e posso te dizer com certeza, são coisas que funcionam. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre algo muito importante, que é a importância de você jejuar para o seu fortalecimento e para o seu crescimento espiritual. Fortalecimento e crescimento espiritual. O jejum ele é muito poderoso para nos auxiliar nisso, no nosso crescimento e no nosso fortalecimento espiritual. E eu quero falar sobre isso. Vamos deixar um pouquinho de lado as outras finalidades do jejum e vamos trabalhar um pouquinho agora em cima disso. Crescimento e fortalecimento espiritual. Veja no contexto que a gente leu aqui de Mateus capítulo 9, que Jesus deu dois exemplos. Não se coloca remendo novo em vestes velhas e não se coloca vinho novo em odres velhos. Sobre essa questão do odre aqui, há uma revelação muito profunda. O costume que Israel tinha era que quando um odre, que é aquelas garrafas feitas com couro de animais, eles colocavam o suco da uva ali dentro, bem espremidinho, bem feitinho, e colocavam para fermentar. À medida que o suco de uva fermentava, com o passar do tempo, aqueles odres eles se rachavam por causa da força da fermentação. Só que eles achavam muito melhor utilizar os mesmos odres. Sabe aquela história de que panela velha é que faz comida boa? Lá eles entendiam que esses odres podiam ser restaurados. Eles preferiam os odres restaurados do que pegar um odre novo. Então o que eles faziam? Eles renovavam esse odre. Eles pegavam esse odre, pegavam uma bacia com bastante óleo de oliva e deitavam o odre lá dentro. Deixavam ele lá por um tempo. Aí a maciez do azeite vinha e ia tratando o odre novamente e restaurando o odre. Aí você vai pensar assim, mas o que isso tem a ver com jejum, pastor? Tem muito a ver com jejum. Tanto que foi isso que Jesus disse, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Coloca-se o vinho novo em odres novos. Mas ali os novos que Jesus se refere, eram esses que eram restaurados. Ora, a maciez do azeite ia fechando as rachaduras, untando, trabalhando o couro para que o couro fosse novamente reaproveitado. É que nem você pega ali um sapato velho, um exemplo, uma analogia simples. Você pega um sapato velho e você vai dar um trato nele. Você cuida daquele sapato. Você passa uma graxa nele, você limpa, passa uma graxa nele e ele fica com carinha de novo, não é assim? E aquela passadinha que você deu de graxa, ele vai tampando aqueles rachadinhos que tem, que o sapato vai adquirindo com o tempo. É isso que os odres recebiam, era um tratamento desse. As suas rachaduras eram fechadas e ele era melhorado. Meu irmão, com o passar do tempo, por mais que você tenha o hábito de ter uma boa disciplina, você levanta de manhã, você medita, você ora, por mais que você tenha esse hábito, essa disciplina, o nosso corpo ele vai se acostumando com muitas coisas naturais. Às vezes nós temos a disciplina de comer, de beber e temos o hábito também de nos edificarmos. Só que, no entanto, o nosso dia a dia é como se ele fosse formando em nós uma camada natural de carne. Não me refiro à carne no contexto pecaminoso, mas a carne no termo natural. Nós vamos vivendo algo meio naturalista, por assim dizer, né? Vamos vivendo algo muito comum. A palavra melhor é até muito comum, muito rotineira.
Levantamos de manhã, meditamos, oramos, comemos, nos divertimos, pregamos, ouvimos a palavra. Só que não temos o hábito do jejum. Então, com isso, o nosso odre, ele vai dando aquela envelhecida. Esse odre aqui simboliza o homem. Ele vai dando aqueles envelhecimentos. E Jesus disse que não pode colocar o vinho novo em odres velhos. Então, por mais que você tenha uma ótima disciplina, um hábito rotineiro de meditar na palavra, de fazer os seus devocionais, é preciso sim um período de jejum para que você possa restaurar mais profundamente esse odre que é você, para que você possa receber sempre vinho novo. Meu irmão, eu, pelo chamado de Deus e pela graça do nosso Senhor, eu sempre tive o hábito das minhas devoções. Quem me conhece desde a minha conversão sabe que pela manhã eu sempre medito, eu sempre estou em oração. Quando eu estou em conferência, meus amigos aí, pastores, sabem muito bem disso, eu passo um período sempre orando, sempre meditando, me preparando para o que vai ser ministrado à noite. No entanto, eu não desprezo o jejum. Não desprezo. Eu não fico pensando assim, eu tenho meu devocional, então eu me manutencio. Meu irmão, o devocional, a disciplina da oração, da meditação contínua que a gente tem sempre, e que muitos tenham esse hábito, isso é apenas para a sua manutençãozinha espiritual. Isso não é para que você avance, para que você tenha mais um avanço espiritual, vamos assim dizer, usar esse termo, que vai te ajudar a dar uma avançada na sua vida cristã, na sua vida espiritual, avançar mais, é o hábito de volta e meia você está fazendo um jejum, seja de um dia, seja de 3 dias, seja de uma semana, para que tudo seja restaurado e para que o Senhor possa trazer o vinho novo, um novo dom, um novo entendimento, uma nova revelação. Esse é o vinho novo. Vinho novo ali significaria uma nova revelação, um novo dom, um novo entendimento. Quando Jesus contou esse contexto, Jesus estava se referindo de que ele traria um novo entendimento para aqueles que viviam a lei, e também significa que ele trará um novo entendimento espiritual para a nossa vida, porque a nossa vida sempre tem que estar espiritualmente se renovando. Essa é a grande verdade. Agora, voltando aqui ao que nós estávamos falando, eu tenho esse hábito da minha manutenção espiritual, os meus devocionais, mas eu sei a importância que tem eu estar sempre me voltando a fazer jejum. Eu tenho o hábito do jejum sempre no começo do ano, ali no final de fevereiro, no final de janeiro, entrando sempre para passar o mês de fevereiro, onde a gente termina normalmente no último final de semana de fevereiro. São 30 dias onde eu me isolo da minha igreja, eu me afasto da igreja, eu fico trancado em casa e só recebo a minha esposa. E não para conversarmos intimamente, mas para ouvirmos um livro juntos pelo computador, assistirmos uma mensagem na TV. Eu treino a minha igreja nessa época para que não vá na minha casa, para não me tirar daquela concentração. Eu passo o mês todo ali em jejum. Depois desse período, eu me recupero, há uma recuperação, e espero o melhor momento, aonde Deus vai me revelar, para que eu possa fazer um outro período de jejum durante o ano. Às vezes ele me pede um período de 1 dia, às vezes ele me pede um período de 3 dias, e assim varia muito, cada caso é um caso. O importante é fazermos jejum quando Deus nos pede e quando Deus nos direciona. Bom é você fazer isso. O Senhor me revelou particularmente que eu faço o jejum sempre, de janeiro para fevereiro, para me preparar espiritualmente, para receber a minha manutenção profunda espiritual nessa época, para poder trabalhar as conferências. Mas durante o ano, ele também vai me dando outros períodos, outros propósitos, outras intenções de jejum. E eu vou sendo aberto espiritualmente para fazer isso. Mas como estávamos dizendo, e não quero fugir muito aqui do assunto, quando você faz um jejum para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento, o seu odre vai estar sendo tratado
e aí pode vir um vinho novo. Meu irmão, dentro de nós existe muitas sujeiras espiritualmente falando, muitas coisinhas ruins. E à medida que nós vamos jejuando, o jejum ele tem um poder de nos purificar e trazendo de dentro para fora, ou melhor, saindo de dentro para fora, eu me falo de dentro para fora, é vindo do nosso espírito para o nosso entendimento, aquilo que está dentro de nós que não agrada o Senhor. Imagina você estar com algo lá no seu íntimo que nem você mesmo sabe que você tem. Algum sentimento ruim, algum pecado escondido, alguma atitude ruim, que às vezes nem você mesmo sabe que tem. O salmista disse no Salmos 19, Senhor, expulga de mim até aqueles pecados que eu não sei que tem. Quando você está jejuando, começa a expulgar de você esses pecados, começam a vir lá. Um exemplo simples que eu gosto de dar com isso imagina bem, você pega um copo de água, tá? Pegou aquele copo de água. Você olhando aquele copo, ele está incolor, ele está sem cheiro, e você olhando, você pode ver até através do copo de vidro, né? Ela fica vendo ali como se fosse transparente, certo? Pois bem, parece que ela está pura, na verdade ela só está limpa. Se você colocar ela numa panela e ferver aquela água, você vai ver que vai subir aqueles micróbiozinhos, né, para a superfície da água. Nós aprendemos isso em aula de ciência. Aqueles são os micróbios que foram condensados e apareceram depois que você colocou eles em fervura. É exatamente isso que acontece no nosso espírito. Quando você jejua, o Espírito Santo, ele ferve no seu espírito, no bom sentido, e vai tirando lá de dentro todas as imperfeições, todas as impurezas que estão lá. E ele vai sendo usado como uma ferramenta poderosa para ir te purificar, para ir te santificando. O jejum te ajuda muito nisso, tá? Meu irmão, lembrando que o jejum ele tem que afligir a sua alma. Jejum que não aflige a alma não é um bom jejum. A Bíblia diz em Levíticos, capítulo 23, ali na altura do verso 27, que eu aflijo a minha alma com jejum no dia do perdão. Eu aflijo a minha alma com jejum. O que é afligir a sua alma? As pessoas judiam da carne, judiar da carne? Não. O afligir a alma é, como eu já disse nos tópicos anteriores, é deixar de alimentar a sua alma. Ela quer assistir, ela quer conversar coisas que não tem nada a ver com a palavra, ela quer se divertir, mas você não faz isso, então você aflige a sua alma. Eu me lembro, uma vez que eu estava em jejum, e a minha carne, eu sentia como se ela gritasse, a minha alma gritava, a minha carne gritava. Eram 10, 12 dias de jejum, isolado, orando, meditando. E a minha carne queria, porque queria que eu saísse dali. A minha alma queria que eu saísse dali e fizesse algo que agradasse ela. Que eu fosse assistir, que eu fosse comentar, que eu fosse assistir algo que não fosse evangélico, que eu fosse procurar os amigos para conversar, que eu fosse rir, me descontrair. Minha alma gritava. Eu estava afligindo a minha alma com jejum. E não se admire se você estiver jejuando e você sentir aquela tristeza, vem aquela vontade de chorar, porque são coisas típicas de uma pessoa que está fazendo um jejum produtivo. Quando você está fazendo um jejum produtivo, você está ficando mais sensível, o seu espírito está ficando sensível às coisas espirituais. Então vem um quebrantamento fácil de coração, o odre está sendo restaurado, está sendo visto o que ele tem que ser melhorado, para ele poder ser restaurado para receber o vinho novo. Então vem um quebrantamento, a pessoa fica mais sensível, fica mais chorona, a pessoa às vezes fica também mais irritada. Por quê? Às vezes fala assim, poxa, a pessoa está jejuando, em vez de melhorar, fica irritada. Mas a pessoa não fica irritada porque a carne dela, a alma dela, está querendo gritar, ela está querendo fazer aquilo que ela tem um hábito de fazer, aquilo que ela rotineiramente fazia, que era assistir a novela, que era comer doces, comer
gordura, se alimentar de coisas gordurosas. Então a carne dela está gritando, ela quer, eu quero, eu quero. Então, como você não dá isso a ela, você está afligindo ela, a sua carne, afligindo a sua alma, então a pessoa fica um pouco irritada. Mas isso faz parte, são consequências de um jejum, são resultados de um bom jejum. Depois acaba passando. Uma coisa muito bom para ajudar no seu período de jejum é a oração em línguas. Ore bastante em línguas no seu período de jejum. Ore bastante. Porque, meu irmão, a oração em línguas, eu já tenho isso ensinado em outro material nosso de áudio. Nós temos muito ensinado sobre línguas estranhas. A oração em línguas, ela vai te trazer uma revelação muito profunda. E você usando disso como instrumentação no período do jejum que você estiver fazendo, olha, pode se preparar. Coisas lindas vão acontecer. Eu tenho um hábito, quando eu faço esse meu jejum de abertura ali no começo do mês, no começo do ano, eu faço de abertura para meus trabalhos. Eu tenho um hábito do jejum a partir das 6 da manhã, né? Todos os dias, das 6 à meia-noite é o hábito que eu levo. Das 6 da manhã às 6 da tarde eu só oro em línguas. Eu fico o período todinho orando em línguas. Eu oro em línguas ouvindo a Bíblia no computador, eu oro em línguas ouvindo louvor. Eu vou ouvindo louvor, vou orando em línguas. Depois flui algum esboço, alguma direção que Deus está me dando, eu dou uma paradinha e vou orando em línguas e escrevendo aquilo que o Senhor está me revelando, aquilo que o Senhor está me direcionando. Mas, contudo, é algo maravilhoso, algo que Deus está ali passando no período que eu estou orando em línguas. Depois ali das 6 horas eu vou ouvir uma mensagem, vou ouvir um livro, mas são 12 horas de oração no Espírito. E é muito diferente. Ore bastante em línguas estranhas. Ore no Espírito Santo no seu período de jejum. O Senhor vai te trazer revelações, o Senhor vai te trazer direcionamentos, o Senhor vai mostrar aonde estão as imperfeições dentro de você. É mais ou menos assim, olha, Ele vai trazer de dentro do teu espírito, vai fluir para o seu entendimento, o que você anda, o que tem de pecado e de obscuridade dentro de você. Aí Ele vai dizer que Ele pode limpar isso se você der permissão para Ele. E muitas outras vantagens e vantagens e vantagens que o jejum vai ter na nossa, no nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. O jejum, ele tem poder de auxiliar você para te trazer crescimento, aguçar os dons espirituais em você. Quando Paulo disse, busque com zelo todos os dons, ele estava dizendo que era possível alcançarmos esses dons, e de fato é possível. Quando nós estamos jejuando, o nosso espírito está sendo aguçado, nosso espírito está sendo liberado, está sendo preparado para recebermos esse vinho novo. Às vezes alguém comenta comigo, interessante, pastor, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes alguém comentar assim, pastor, interessante, eu medito sempre, eu oro sempre, tenho uma vida devocional boa, mas eu não ando rompendo no poder como você anda, eu não vivo nessa unção gostosa que o Senhor vive. Qual é a diferença disso? A diferença está na forma de ver as coisas espirituais. Às vezes a pessoa ela tem aquele devocional, 1 hora de meditação, 1 hora de oração, todo dia ela faz aquilo. Só que sai daquilo, a carne dela, o natural dela predomina. Ela vai, ela se alimenta, ela alimenta a alma, ela se alegra, às vezes conta umas piadinhas maldosas, às vezes, sabe, vai alimentando a alma, a carne. Então há apenas uma manutenção necessária. Não há algo maior que faça ela avançar. A diferença está justamente aí. Se você quer avançar no seu ministério, se você é líder de algum departamento, se você tem algum cargo na igreja, ou você quer avançar espiritualmente, comece a levantar períodos de jejum. Mesmo que você não seja nenhum obreiro, nenhum pastor, nem líder de departamento nenhum, mas você quer crescer espiritualmente,
levante períodos de jejum. Só vai te fazer bem, não vai fazer mal nenhum. E ó, só tem benefícios, hein? O seu corpo vai agradecer, porque você vai estar desintoxicando ele e fazendo um bem maravilhoso para o seu corpo, viu? Seu corpo vai agradecer muito. Agora, queridos, ainda dentro dessa questão e caminhando aí já nos momentos finais dessa ministração, você que fizer um jejum prolongado acima de 7 dias, muito cuidado com a forma que você vai sair do seu jejum. Muito cuidado, é preciso prestar muita atenção. Não se sai de um período de jejum onde você teve alguma abstinência ou fez um jejum parcial um pouco forçado, tipo só legumes ou só verduras, ou não comeu nada, só bebeu água ou sucos. Nunca saia do jejum com coisas gordurosas, nunca saia do jejum com doces. Olha, você imagina uma pessoa que jejuou 21 dias, só bebendo água ou comendo uma porção de pão francês ali, ou um pãozinho, fez um jejum de água e pão. Depois de 21 dias ela vai e come uma comida pesada. O organismo dela mudou, ela não percebeu, mas o estômago dela diminuiu, o apetite dela mudou, muitas coisas mudaram. Então ela vai e ela come aquela comida pesada, o organismo dela agora está lento, ele está trabalhando de uma forma lenta, ele está trabalhando de uma forma reduzida. Se a pessoa fizer isso aí, meu irmão, ela vai ter um problema sério, ela pode até morrer, tá? Eu mesmo, quando eu faço os meus 30 dias de jejum, que eu comentei aqui que recebi a direção de Deus para estar fazendo todos os anos, o que acontece? Quando eu vou e saio do meu jejum, eu tomo muito cuidado, porque senão eu posso ter um problema no meu organismo. Às vezes, com todo o cuidado que eu tomo, eu ainda sinto os 10 primeiros dias um pouco ressecado, fico muito ressecado, porque afinal de contas o meu organismo ele ficou tanto tempo sem trabalhar que agora ele está querendo segurar o máximo possível todo o organismo, ou melhor, todo alimento que está indo lá para dentro dele. Ele está segurando o máximo possível e com isso ele acaba ressecando o meu metabolismo. Nada muito sério, mas é algo delicadíssimo. Então muito cuidado, vai sair um período acima de 7 dias de jejum, período menor que esse, não saia com doces, saia com alimentaçãozinha boa. Agora acima de 7 dias de jejum, vai quebrando o seu jejum, vai saindo do jejum com frutas, com verduras, nada de doce, nada de gordura, nada de algo de massas, macentos. Saia leve, com verduras, com frutas, com suco. Aí o seu organismo vai reacostumando a trabalhar, vai se readaptando com o trabalho, com o funcionamento dele, e ele vai se readaptando com a alimentação. E isso vai fazer muito bem para você. Querido, seja qual for o tempo que você vai estar fazendo o seu jejum, seja de um dia, de 3 ou mais dias, se você está tendo condições de se isolar para fazer esse jejum, não alimentando a sua alma, você vai estar mais sensível às coisas espirituais. Embora aparentemente não demonstre, mas você vai estar mais sensível às coisas espirituais. Então o que você precisa ter nesse período é aumentar a sua vigilância. Aumentar a sua vigilância, para que você não venha incutir no erro de Satanás, que Satanás não venha te enganar, incutir heresias na sua mente, incutir mentiras. Seja bem vigilante no período de jejum, porque você não está alimentando sua carne, então o teu espírito está bem sensível e ele pode se confundir com alguma coisa. Mas nada que, se você estiver firmado na palavra, na oração, com seriedade, Deus não vai permitir que você acabe sendo aí enganado. Não saia do seu jejum se vangloriando. Na verdade, Jesus disse: vai jejuar, se tranque no seu quarto, em oculto faça a sua oração, e aquele que te vê em oculto te recompensará. Meu irmão, não se faz jejum para você se vangloriar, para você achar que agora você é mais super-homem
é um super-homem e está melhor do que as pessoas. Não é necessário isso. Não é para isso que serve o jejum. Eu estou aqui contando algumas experiências de jejum para estimular você. Estou contando umas experiências particulares de um homem que sempre está praticando jejum para poder ajudar a sua vida. Agora, é diferente daqueles que querem contar as experiências de jejum para se vangloriar. Veja o exemplo de Jesus. Por que nós sabemos que Jesus jejuou? Porque ele se vangloriou? Não. O que diz lá em Mateus capítulo 4 e se repete em Lucas capítulo 4, que fala sobre o jejum que Jesus fez, aquele jejum, meus irmãos, só foi possível saber porque Jesus comentou. Mas Jesus comentou não para se vangloriar, ele comentou para fazer o que eu estou fazendo, servir de exortação, servir de estímulo às pessoas para que elas venham estimular e venham também vencer. Você vê que depois Jesus teve resultados maravilhosos do jejum. Jesus venceu, manteve a carne dele na posição que tinha que estar desde o começo, continuou com a carne naquela posição que tinha que estar, de mortificada. Jesus, ele encontrou força para vencer o diabo. Veja que o próprio Jesus disse em Mateus 17, 19, que tem casta de demônio que só sai coração em jejum. O jejum não é o jejum que vai expulsar o demônio, mas ele tem o poder de fortalecer o seu espírito para que você possa ter condições de enfrentar demônios de alta destruição, demônios muito violentos. Mas Jesus disse que tem casca que só sai com oração e jejum, ou seja, vai fortalecer o seu espírito para você poder enfrentar essas castas de demônios. Agora, voltando aqui ao ensino, Jesus ele contou do seu jejum para poder edificar o povo. É como eu conto do meu jejum quando necessário, quando conveniente, para edificar o povo e estimular o povo para que tenham o hábito do jejum. Em momento nenhum para se vangloriar. Eu conheci um pastor uma vez, eu convidei ele para ir na nossa igreja, e ele veio, ele pegou a palavra, saudou a igreja e começou: quer dizer para os irmãos que eu estava jejuando há 40 dias, que eu estava no meio do mato, só pão e água, que levavam pão para me comer lá, e eu não sei o que, e tal, e eu estou muito poderoso, e isso, aquele outro. E na verdade, ele chegou e se vangloriou muito. E depois eu fiquei sabendo que ele caiu e teve uma vida muito ruim dali para frente. Por quê? Porque ele se vangloriou. Ele fez de uma forma que não haveria necessidade nenhuma. Ele saiu do jejum com carnalidade. Parece brincadeira, mas é sério. Em vez de sair humilde. Eu me lembro de uma outra vez que um obreiro nosso, ele passou um dia na igreja em jejum. Ficou lá mortificando a carne, afligindo a alma, fortalecendo o espírito. Que acontece essas três coisas no jejum, né? Você mortifica a alma, você mortifica a carne, aflige a alma e fortalece o espírito, né? Ele fez essas três coisas, mas quando ele saiu do jejum, ele se vangloriou. Nós fizemos uma reuniãozinha e ele foi falar assim: porque se essas pessoas estivessem no jejum que nem eu, estivessem buscando que nem eu, crescendo espiritualmente, eles iam ser diferentes. Na verdade, ele se vangloriou. Aí ele já perdeu o jejum dele. Ele fez o jejum para que as pessoas percebessem e não para que Deus recebesse. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que fazer para Deus receber e não para as pessoas receberem e perceberem que nós estamos jejuando ou que nós estamos fazendo um período de consagração. Muitas das vezes eu estou jejuando ou estou fazendo algum propósito e as pessoas nem sequer imaginam que eu estou de jejum. Eu não saio de lá tocando trombeta, né? Ô, pastor, vamos comer isso? Não, muito obrigado, irmão. Eu estou jejuando agora. Não posso comer. Estou no jejum porque preciso estar poderoso. Não há necessidade disso. Você está no propósito, está no jejum, não há necessidade de você falar, não vai servir para nada. Então, não, irmão, obrigado. Eu estou no propósito, só isso. Eu estou no propósito, não quero não. Depois eu como alguma coisinha. Tá ótimo, acabou ali. Vamos tomar isso, meu irmão? Não, obrigado, irmão. Eu não estou muito afim. A pessoa insistiu, você fala: não, eu estou no propósito, irmão. Não. Entendeu? Pessoa, você está lá no jejum. Você tem que estar lá no convívio com algumas pessoas porque você não está fazendo isolado. Você resolveu
fazer um jejum sem ser um jejum isolado. E aí a pessoa vai lá, conversa com você, ela quer que você faça aquele jejum, desculpa, ela quer te dar alguma coisa para você comer. Não, meu irmão, muito obrigado, estou satisfeito, eu não quero. Mas e se a pessoa insistir, pastor? Bom, se a pessoa insistir, sabe o que você faz? Aí você somente diga, não, eu estou no propósito, irmão, eu não vou comer agora, depois eu como. Somente isso, não precisa dizer mais nada. Aí depois do seu período de jejum, quando você vê que vai ser necessário, importante, você compartilhar sua experiência de jejum, contar o que aconteceu com você no período de jejum, aí você pode contar para as pessoas na intenção de edificá-las e na intenção de compartilhar algo que vai estimulá-las ao jejum também, não com nenhum outro interesse. Vamos recapitular? Você só deve compartilhar das suas experiências de jejum se for para edificar alguém ou estimular alguém para fazer o mesmo. Fora isso, não há nenhuma necessidade de você ficar contando os seus períodos de jejum, nem que seja por um dia apenas. É isso que espiritualmente Jesus quis dizer. Em Mateus capítulo 6. Vai jejuar? Entra no seu quarto e faz o seu jejum em oculto para que Deus receba. Bom, meu querido irmão, com tudo isso que você ouviu, eu espero que você tenha se decidido a resgatar a força do jejum. Se decidido a resgatar e a instrumentar com essa ferramenta tão maravilhosa que é o jejum. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.